O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, parece que a gente já falou disso há pouquinho tempo, né? Domingo, foi o Evangelho desse final de semana. Isso acontece porque a igreja faz a leitura corrente e sequenciada nos dias da semana do Evangelho, e para os domingos ficam reservados as peças principais do Evangelho. Por isso que, vez em quando, a gente lê no meio da semana aquilo que vai ler já no próximo domingo, ou vice-versa. Mas nunca é demais, porque a gente tem sempre o que aprender, e porque infelizmente a palavra de Deus não faz tudo que poderia fazer em nós de uma vez só, né? Nem na primeira vez, às vezes a gente precisa mais de uma vez da mesma coisa, da mesma palavra de Deus, com o objetivo de que o Pai seja glorificado. Jesus termina o Evangelho de hoje dizendo: nisto meu Pai é glorificado. Portanto, a coisa que mais dá glórias a Deus é o quê? Muitas coisas dão glória a Deus, mas a coisa, o fato, o acontecimento que mais dá glória a Deus é isso aqui: que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Dar fruto e ser discípulo. E Jesus coloca os verbos num movimento que começa, mas que precisa ir para frente, né? Que deis muito fruto, vos torneis meus discípulos. Portanto, irmãos e irmãs, a vida cristã, ela não tem fim nessa terra, não tem aposentadoria, não é como uma faculdade que chega uma hora você termina aquilo, né? A vida cristã, a vida com Deus, ela é um fazer cotidiano e para sempre. E à medida em que a gente cresce nisso, e às vezes vai até, graças a Deus, experimentando que a gente finalmente começou a dar fruto ou mais fruto, que a gente percebe que em nós hoje a gente é mais discípulo de Jesus do que foi ontem, a gente também percebe e visualiza e recebe de Deus pelo dom da esperança frutos que a gente ainda não frutificou e um nível de discipulado, de santidade que ainda não aconteceu em nós. E Deus vai dando ao nosso coração esperança. É um fruto do Espírito e um dom do Espírito Santo, a esperança. Por isso, é preciso esperar, ou seja, amanhã tem algo, e eu sei que tem algo que não tem hoje. Isso em todas as áreas da nossa vida, né? Senão a gente desanima de viver, mas também na nossa vida de fé. Então hoje a gente poderia colocar a pergunta assim, para cada um de nós: o que Deus espera de mim que ainda não é 100%? O que Deus tem para mim que ainda não está agora? Se a gente não tem resposta para essa pergunta, a gente está no mau caminho. Eu preciso saber o que Deus espera de mim e o que Deus reserva para mim.
Porque senão eu não tenho esperança, e quem não espera não tem motivos para ir, para continuar, para ficar. E a esperança nossa, a esperança cristã, não é a esperança de quem senta e espera cair do céu. Ela é uma esperança que trabalha a própria esperança, né? Ela é a esperança que trabalha a terra, porque espera o céu, né? Espera a chuva vir do céu, mas trabalha a terra, para que a chuva não seja em vão. Que deis muito fruto, vos torneis meus discípulos, é um presente trabalhoso por causa de um amanhã. E nós precisamos ter isso no nosso coração, meus irmãos. Por que às vezes a fé, mesmo para quem participa da igreja, por exemplo, por que às vezes a fé é algo incômodo, ou não sei você, mas quantas pessoas querem viver a fé, a religião, enfim, as coisas, assim, de um jeito tão mesquinho, tão frio, tão como se aquilo fosse resto. E às vezes a gente até diz, né? Nossa, eu ando frio na fé, ou tal comunidade é muito fria, ou tal lugar é frio, parece que eles são meio gelados. Não, eles não têm esperança. Porque quem tem esperança tem o calor da coisa. E muitas pessoas, meus irmãos, não têm resposta para essa pergunta. O que Jesus espera de mim e o que eu espero de Jesus? Tem gente que não responde essa pergunta. Ele fica cri, 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 cri. Vou mudar o bicho hoje, não o Valdir morre de susto, né, Valdir? Ontem o leão meio que, né, filho? Então, virou quase mesmo. Então vamos de leão para parceria. O beija-florzinho, ó. A resposta para essa pergunta, o que eu espero de Deus e o que Deus espera de mim? A gente precisa ter resposta para isso dentro do nosso coração, dentro dessas duas palavras, fruto e discipulado. Fruto é aquilo que me beneficia, os frutos do Espírito que eu tenho certeza, não é? Sobretudo quem estava na missa do domingo à noite, eu tenho certeza que leu, decorou, grifou Gálatas 5:22, porque eu prometi que se não lesse, ia ter pesadelo, lembra? Que eu ia aparecer no quarto à noite. Tenho certeza que você leu os frutos do Espírito, Gálatas 5, capítulo 22. Veja, meus irmãos, aquilo tudo lá faz bem para quem? Para nós. Dar fruto. Os frutos do Espírito fazem bem para nós. Você saboreia em você mesmo aquilo lá. E o discipulado faz bem para a igreja, para a comunidade, para o outro. Porque o discípulo, além de se assemelhar a Jesus, e isso faz bem a si mesmo, mas o Cristo que evangeliza, o Cristo que ilumina o mundo, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, o Senhor diz que nós somos. Portanto, fruto para nós mesmos e para a igreja, discipulado para nós mesmos e para a igreja, mas é preciso a esperança. Agora, essa esperança que responde à pergunta, o que eu espero de Deus, o que Deus espera de mim? O conteúdo disso não pode ser apenas meus afetos e meus desesperos. Então o que eu espero de Deus? As minhas necessidades, às vezes mais urgentes, e que a gente tem o direito de esperar de Deus, né? Jesus nos ensinou a rezar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas a resposta para a pergunta do que Deus espera de mim e que eu tenho que esperar de Deus, não pode estar baseada só em mim, no que eu sinto ou no que eu sofro. O conteúdo disso vem do próprio Deus. E Deus se fala a nós, se revela a nós os seus conteúdos na palavra e na oração. Quando a gente aprende a rezar a palavra, vão surgindo em nós novas esperanças e eu vou descobrindo o que Deus tem esperado de mim e o que eu posso e devo esperar da parte de Deus, para que as minhas esperanças me coloquem em movimento, como um agricultor que trabalha a terra porque espera do céu a chuva. E para tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos estar unidos à videira verdadeira. Esse é o começo do Evangelho. Jesus é a videira verdadeira, Deus é o agricultor. Videira verdadeira, para que a gente não esteja enxertado ou não enxerte a si mesmo, para que a gente não enraize a si mesmo, numa videira que não é verdadeira, que não corresponde a nós. E aqui está, meus queridos, o que Jesus quis dizer com isso. Eu sou a videira verdadeira, significa, eu sou imagem e semelhança de Deus, todos nós somos. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Por que será que algumas pessoas vão se estragando tanto ao longo da vida? Vão ficando deformadas, endemoniadas.
Por quê? Porque a pessoa se enxerta ou se enraiza, né? Ela se enxerta numa videira que não é Deus. Aquilo ali não tem nada a ver com Deus. Deus não está naquilo. Meus irmãos, existem coisas, situações, relacionamentos, existem palavras, músicas, programas, existem sentimentos, onde Deus não está naquilo. Mas a gente vai lá e se enxerta naquilo. E por um tempo, e aí você começa a receber a seiva daquilo, por isso que morre. Porque não há correspondência. Não há correspondência, está ligado na coisa errada. Exemplo. Uma vez, não tem tanto tempo assim, eu acho, não sei. Gasolina sempre é um trem caro, né, gente? Sempre podia ser bem mais barato do que é, caro. E aí não sei o que tinha que fazer no Paraguai, lá buscar alguma coisa para a paróquia, eu aproveitei e fui. Deve ter uns 2 anos, eu acho, talvez um pouco menos. Aí, gasolina sempre cara e no Paraguai, mais barata. Aí me fala, nossa, gasolina, lá está tanto litro. Falei, você quer saber também? Calculei, né? Eu tinha gasolina para ir. Falei, vai chegar o tanque só no cheiro. Só no cheiro. Vai andar no espírito, no sopro. Lá dentro eu abasteço, muito mais barato. Volto pelo menos uma vez na vida, né? Economizando na hora de abastecer o carro. Pô, muito bem, vai para o Paraguai, anda lá dentro, isso aqui. Para quem nos acompanha em casa, Paraguai aqui é Guaíra, Salto Guairá, não é lá o de Foz do Iguaçu, não. Que, aliás, aqui é muito mais interessante quando você vê Alto Piquiri, né? Você já fica ali na Dalva, vem na missa, estica ali em Guaíra, que é ajeitadinho, bonitinho, vale a pena. Tá, fecha parênteses. Fui lá, cheguei lá, patrão, álcool, gasolina? Não, completa. Eu vi o preço, falei, nossa, completa, né? Completou o tanque de gasolina. Meu filho foi sair, entrar na BR, o carro vai indo, vem qualquer pisadinha que dava, o carro fazia, parecia um trator. Falei, meu Deus, ele vai explodir, né? Tinha que andar devagarzinho, suavezinho, qualquer pisadinha assim que você dava um pouquinho mais de potência no carro, né? Ele... Falei, misericórdia, barato saiu caro. Cheguei assustado com aquilo. Falei, meu, você quer ver que eu fundi o carro, gente? Meu Deus. Vai pro mecânico lá, vai ver o que é, daqui a pouco ele liga. Ô, padre, você abasteceu isso aqui com o quê? Falei, eu abasteci com a gasolina do Paraguai, muito mais barato. Ele pegou e falou, não, pá. Mas o tanque estava pelo meio? Não, falei, estava só o cheiro. Meti 47 litros dentro de gasolina do Paraguai. Ele falou, não, meu Deus, não. Essa gasolina deles é muito melhor que a nossa. Você já estava achando que era o contrário, quem não entende, né? Falou Paraguai, olha o preconceito. Coisa feia. Padre, a gasolina deles é muito melhor que a nossa, a tal da octanagem lá. Ela é muito mais gasolina que a nossa gasolina. O carro aqui não é feito para isso, não. Nós vamos dar uma misturada aqui com álcool aqui mesmo, nosso aqui mesmo, um moarense, né? Brasileiro. Eu acho que é isso. Aí foi lá, né? Porque já tinha andado um tanto, botou lá uns 10 litros de álcool, pronto. Passou o negócio. Ou seja, a videira verdadeira, a correspondência. Quando você se abastece do que não corresponde ao teu motor, vai dar errado. Vai dar errado. E se fica batendo aquele tanto os pistão do carro, você funde de verdade o carro. Por quê? Porque aquela videira, aquele combustível, para o nosso caso, não é o nosso verdadeiro, não é a correspondência. A gente é um improviso. E na vida, meus irmãos, existem verdades, existem alegrias, existem prazeres, existem ideias que não são verdadeiras. São adaptações das coisas, funciona por um tempo. Existem adaptações de casamento, existem adaptações de fé, existem adaptações de espiritualidades. Funciona por um tempo, até que começa e se não converte, funde, morre. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, Ele está dizendo, eu sou a correspondência, um encaixe verdadeiro da tua necessidade, da tua alma. Isso Ele é. E se a gente não está na videira verdadeira, no corpo verdadeiro, na igreja verdadeira, funciona por um tempo. Quantas coisas a gente já viveu de mentiroso e só descobriu depois, aí quando você descobre, você fala, nossa, perdi tempo, perdi dinheiro, perdi amigo. Por quê? Porque por um tempo funciona. Por um tempo funciona. E geralmente tudo aquilo que não é verdadeiro ou o que de fato é o que eu preciso, geralmente é metade do preço mesmo, para tudo na vida. Não é?
tudo que é meio mais barato, meio mais assim, você pode saber que não é o que você precisava. E na nossa fé, meus irmãos, o nosso relacionamento com Deus também é assim. O que é verdadeiro a mim não é metade do preço. É por isso que o Espírito Santo fala dentro de nós com exigências. É por isso que às vezes você está na igreja, você está fazendo a sua oração em casa, você sente Deus te dando uma ideia, te pedindo algo, seja renúncia, sacrifício ou iniciativa, e ao mesmo tempo você percebe que aquela ideia, aquele algo, aquela vontade, que a gente chama na espiritualidade de moção interior, ao mesmo tempo você sente que ela é cara. Não é metade do preço. Porque tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que de fato é remédio para mim, para minha alma, tudo aquilo que de fato é luz para mim, tudo aquilo que no meu caso vai me unir a Jesus, nunca é baratinho. E como é tentador algo pela metade do preço. Como é tentador negociar com Deus e as inspirações que Deus nos faz. E tudo isso, meus irmãos, porque Jesus é o tronco de verdade. Ele corresponde àquilo que a gente mais precisa. Tem coisa por aí, pela metade do preço, pela metade do caminho, mais fácil de ir, de chegar, de alcançar, mas não é verdadeiro, não corresponde. É uma adaptação, é uma gambiarra, como a gente fala, né? É uma gambiarra, aquilo ali não é. Só Ele é a videira verdadeira. E o Pai, o agricultor, que nos poda, Deus me livre e guarde de ser podado, quer dizer, de ser cortado fora. E o Pai que nos poda, nos limpa, nos purifica, para que a gente dê ainda mais fruto do que está dando. Estou vendo aqui o nosso amigo Danilo. Dá a mão para nós. Isso. Danilo lá de Perobal. Tem rezado por você, pela sua esposa. De verdade, está no meu coração. Perderam o bebê, né, Danilo? Estava de quantos meses já, filho? 2 meses? Estava todo feliz, né? Ele e a esposa perderam o bebê. Mas você postou algo que eu achei bonito, porque é bonito, e que revela o seu bom caminho, dizendo assim, Deus quando quer fazer um homem forte, acho que é isso, né, que você colocou, primeiro Ele quebra em pedaços. O Pai vem e poda. Numa conversão e numa história de vida e de conversão que eles têm, e sobretudo Ele tem, uma história de conversão, de libertação tão grande, né, Danilo? As coisas vão caminhando, se encaixando, vem a gravidez, perdeu o bebê. A poda, o ainda não. Né? O ainda não. Porque está limpando para produzir ainda mais fruto. Desde que saiba acolher a poda. Parabéns, Danilo, parabéns à sua esposa por estarem aqui hoje. Porque muitas pessoas passando por isso, ou quando passam por algo assim, por uma poda tão no toquinho que dá a impressão até que está arrancando fora, se perdem na fé. Não é verdade? É preciso saber acolher a mão do agricultor, do Pai, de Deus. Eu quero uma salva de palmas para o Danilo, para sua esposa. E a certeza meu amigo, que o homem de Deus, a mulher de Deus, não fica sem o fruto. É por isso que é podado. Por causa de um fruto muito bom, que Deus nos seus desígnios sabe trabalhar também. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a videira verdadeira, num momento de dor como esse, qual é o remédio exato para a alma? Qual é a luz verdadeira para a mente? Se resolver se enxertar, se enraizar ou se abastecer de coisas pela metade do preço, numa hora de dor, vai dar errado e não vai dar o fruto. É preciso acolher a mão de Deus, agricultor. Né, querida? Está vendo direitinho, padre? Tá? Então fecha o olho direito, vamos ver se está vendo direitinho, padre. Está vendo direitinho, padre? A luz está irritando? Não? Nossa irmã que partilhava, dá tchauzinho para todo mundo ver o que é a senhora que eu estou falando. Isso. Ela estava na missa, né, querida? E o olho esquerdo, complicando a catarata, né, no olho esquerdo, os pontinhos lá. E o médico disse que teria que fazer cirurgia e depois um tratamento, mas que as notícias não eram boas para a senhora, né? Mas, olha aí, tanto que a gente reza, eu não sei o que adianta, porque se fosse ver, tanta fé que eu tenho. Quando a gente aceita o que a mão de Deus está fazendo com a gente, não é, querido? E naquela missa, né?
O olho esquerdo, atrás, o olho esquerdo. Ela foi curada da catarata dela, né? E ela dizia, padre, eu vinha na missa, essas luzes me irritavam de um jeito, porque embaça, queima, não tinha nada, né? Muito difícil. Fecha o olho direito, vamos ver. Tá vendo eu? Aí, tá vendo? Dá uma salva de palmas para a fé da nossa irmã. Parabéns pela sua fé. A perseverança na fé, o fruto da fé. E o pai que é um agricultor que faz as coisas. E a gente tem que saber acolher os tempos, os modos, como Deus opera a alma humana. E cada um de nós, para que a gente possa dar fruto, muito fruto. E tudo isso, meus irmãos, com aquilo que a gente já sabe, e é tão evidente no Evangelho de hoje, permanecer no Senhor. Permanecer em Cristo. Pela fé, pela oração, pelos sacramentos e pela igreja, porque é isso que fala a primeira leitura, que ficou inacabada hoje. Ela termina amanhã, essa primeira leitura de Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Barnabé, todos assim tão felizes que estavam, contavam sobre a conversão dos pagãos, causavam grande alegria. Nas primeiras missões que Paulo e Barnabé foram, eles voltam contando, tinha cura, tinha milagre, pagão lá virado no giraia, sabia nada de Deus, aí o Espírito Santo caía sobre o povo de modo evidente, voltaram todos felizes. Quando chega em Jerusalém, alguns primeiros cristãos, que tinham sido antes de ser cristão, não só judeu, mas tinham sido dos fariseus, olha só, começaram a dizer, mas esses pagãos aí, que você evangelizou, falou de Jesus para eles, precisa circuncidar eles na lei de Moisés. E aí muita gente falou, é verdade, por que tinha que circuncidar? Nós tudo é circuncidado. A maioria era circuncidado, né? Porque primeiro tinha sido judeu. E aí o que faz agora? E olha que interessante, a leitura foi parada aqui. Começou uma discussão entre eles. Começou um primeiro debate teológico, vamos dizer assim, dentro da igreja. Então os apóstolos e os anciãos, aqueles primeiros que os apóstolos escolheram para assessorar, né? Reuniram-se para tratar desse assunto. E amanhã a gente vai ver isso, como é bonita a resposta. E ali tem todo um sentido de igreja. Permanecer no Senhor, então, meus irmãos, é permanecer na oração, nos sacramentos e na igreja, na resolução dos apóstolos. Havia um problema entre eles, havia uma dúvida. O que a igreja fala? Não a maioria fala. Eles não fizeram a votação. Erga a mão para nós ver então, como é que vamos resolver isso aí? Bora, gente, quem quer a favor, erga a mão. Quem quer conta, anota, conta. Não, a igreja não é plebiscito. A fé não se faz como plebiscito, referendo, como a democracia se faz na urna. A fé é dada por Deus. A fé é dada por Deus, a fé é revelada. Então, os apóstolos vão tratar desse assunto. Para a multidão que está em dúvida. E às vezes, coitadinhos, até eles mesmos ficaram em dúvida, né? Precisaram ir rezar e ouvir o que Deus queria deles. Portanto, irmãos e irmãs, permanecer na oração, na palavra, nos sacramentos, permanecer na igreja. Porque Deus tem frutos para nós, para você e para mim. E vamos pedir hoje, nessa Eucaristia, nessa missa, se a gente ainda não sabe, a gente precisa saber. Se a gente já sabe, poderia saber coisas novas, por que não? O que Deus espera de mim? E o que eu posso esperar de Deus? A esperança para dar o fruto e para dar o discípulo e o discipulado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O tempo não volta, a vida